Olá novamente. Então agora vamos falar sobre os pronomes objetos. Então, começando do começo. Um sujeito é a pessoa ou coisa que executa uma ação. Então temos aqui, Alice told me about her worries. Então, Alice é o sujeito desta ação. E é óbvio que o foco desta aula não envolverá sujeitos, mas estamos contextualizando de cima para baixo com relação a o que efetivamente é o pronome objeto e, portanto, nada melhor do que começarmos pelo sujeito. E temos aqui, então, o sujeito sendo especificado. Agora, vejamos. Um pronome sujeito é um pronome que toma o lugar do sujeito de uma frase. Então, você tem aqui, she told me about her worries. Então, ao invés de termos o Alice told me, dizemos she told me, usando então o pronome she para se referir a Alice. E é bem provável então que num contexto como este, bem provável que você já saberia que eu estava me referindo a Alice e, portanto, eu me senti na possibilidade de utilizar o sujeito she. Tendo isso em vista, agora que esclarecemos esta dinâmica do sujeito e o que é o sujeito, agora vamos olhar de uma forma mais atenta a pronome. Usamos pronomes para evitarmos repetições desnecessárias em nossas sentenças. Então, sem os pronomes, uma sentença como esta primeira seria Caio is tall and Caio is also calm. E temos aqui então a repetição de Caio. Agora, nós temos com a utilização de pronomes a possibilidade de evitarmos a repetição de Caio excessiva e, portanto, dizermos Caio is tall and he is also calm. E este é o motivo da existência de todo e qualquer pronome, independente de qual seja o contexto. Tudo bem? Pronome objeto, pronome pessoal, qualquer tipo de pronome existe porque o seu objetivo é evitar repetição na sentença, tendo o sujeito da sentença não sendo excessivamente repetido nela. Então, continuando. Um objeto, e agora que assim entramos no elemento principal da nossa aula, um objeto é uma palavra relacionada à ação realizada, a dando sentido. Então você tem essa sentença, Alice caught the baseball. Você então tem Alice, que é o sujeito da sentença, caught, que é a ação, e baseball, que é o objeto. Alice caught the baseball significa a Alice pegou a bola de beisebol. Então, pegar é o verbo e baseball, que no caso seria a bola de beisebol numa tradução livre para o português, é o objeto. Ou seja, a palavra relacionada à ação dessa sentença que é caught, pegou. Tudo bem? Tendo isso em vista, vejamos aqui. Pronomes de objeto são usados para substituir sujeitos que são o objeto de uma sentença. Então perceba que nem sempre o objeto de uma sentença é um objeto mesmo, como por exemplo um celular ou algo que na realidade seja ali físico, não vivo. Um objeto pode ser uma pessoa, um objeto pode ser um animal, como talvez também não ser. Então o objeto não é necessariamente esta visão que temos de objeto físico, mas é este contexto que nós temos aqui. Nós, na realidade, temos o objeto relacionado à ação, como inclusive foi mencionado aqui. O objeto é uma palavra relacionada à ação realizada, a dando sentido. Este é o conceito de objeto, tudo bem? Então agora vejamos, pronomes de objetos são usados para substituir sujeitos que são objetos de uma sentença. Então, sujeitos também podem ser objetos de uma sentença. Eles podem estar relacionados a uma ação, por consequência. Então, quando nós falamos que um sujeito, he, she, it, por exemplo, é o objeto de uma sentença, o que nós estamos falando aqui? Temos estas pessoas, esses sujeitos, sendo diretamente relacionados à ação. E mais precisamente, as ações são em direção a essas pessoas, são feitas em direção a elas. E tendo isso em vista, vejamos esse exemplo. Alice called him. He talked to her. Então perceba que temos o Alice e o he, que são os sujeitos da sentença. E você tem os verbos called e talked, as ações.
E aí você tem os objetos, que são him e her. Ou seja, quando você tem uma ação sendo feita em direção a uma pessoa, como temos aqui, não é? A Alice ligou para ele e ele conversou com ela. A ação de ligar foi em direção a ele e a ação de falar foi em direção a ela. Essas ações foram feitas em direção a pessoas que, nestes contextos, portanto, seriam os objetos dessa sentença. Para nós não precisarmos de repetirmos palavras, portanto, utilizamos os objetos, mais precisamente os pronomes objetos, como vimos aqui. O him, no caso de he, e o her, no caso de she. Him e her são os objetos. Então temos aqui uma referência dos objetos, não é? Então se você tem um sujeito I e ele é o objeto da sentença, para você evitar repetir o I, você usa o me. Caso o sujeito seja o you, não existe uma outra opção, você vai ter que repetir o you. Então perceba que, ao mesmo tempo em que você tem essas modificações, para alguns sujeitos em particular, de fato, o objeto utilizado, o transformar esse sujeito em um pronome objeto, definitivamente não modifica a palavra, mas no contexto se infere que estamos sim falando de um objeto. Você para o he tem o him, para o she tem o her, para o it também é it, nada muda. Para o we temos o us e para o they temos o them. Então, sempre quando nós na realidade estamos falando de ações sendo feitas em direção a pessoas, essas pessoas então recebem a ação executada na sentença. E você não quer de forma explícita indicar essas pessoas e, portanto, você quer utilizar um pronome, porque provavelmente o interlocutor que você está falando já sabe de quem que você está falando sobre, você utiliza essas palavras, esses objetos. E tendo isso em vista, definitivamente você tem a utilização dos diferentes pronomes objetos. Tudo bem? Então, continuando. Os pronomes de objetos vêm depois de um verbo ou de uma preposição. Então, agora que você compreendeu o contexto no qual utilizamos os pronomes de objetos, agora temos aqui a estrutura essencial, invariável deles sendo aplicada na prática na sentença. Ou seja, um pronome objeto, como por exemplo me e them, sempre vem ou depois de um verbo, como é aqui no caso dessa sentença, Ethan asked me to talk to them. Então você tem o asked, que é o verbo, e logo depois vem o me. Não seria possível me vir em um outro contexto ou em um outro local na sentença, a não ser depois desse verbo. E igualmente, talk to them é o segundo contexto, onde que temos o último tipo de situação onde que um pronome objeto pode ser utilizado, que é depois de uma preposição, que no caso é o to. Então perceba que somente podemos utilizar um pronome objeto, ou seja, esses elementos que vimos aqui, não é? O me, you, him, her, it, us and them. Somente podemos usar essas palavras depois de um verbo, como aqui temos o asked, ou depois de uma preposição, como é aqui no caso do to. Tudo bem? Perfeito. Agora, observe que o pronome sujeito e o pronome objeto, it, têm as mesmas aparências. Eles são, de fato, iguais em termos da escrita, mas os seus usos e, portanto, as ideias que eles passam são diferentes. Então, vejamos aqui essa primeira sentença. Do you know this movie? It is my favorite. Aqui, este it não é um sujeito. Ou melhor, desculpe, não é um objeto. Ele não tem nenhuma ação sendo feita em direção a ele. Você, então, não tem nenhuma ação sendo feita em direção ao movie, que, no caso, é o elemento que estamos nos referindo aqui com it. O movie não está recebendo nenhuma ação de ninguém. Este it simplesmente foi utilizado para nos referirmos a movie sem precisarmos de repetir a palavra movie, não é? Porque caso contrário teríamos do you know this movie? This movie is my favorite. Aí teríamos uma repetição desnecessária de movie e, portanto, teríamos um problema. Então temos um pronome, mas mais precisamente um pronome sujeito, que substitui o movie, para assim evitar repetição. Agora, nessa outra sentença, I've seen it many times,
Se você então tivesse a sentença Do you know this movie? I have seen it many times. Este it aqui seria um pronome objeto. Por quê? Porque aqui nessa sentença não estamos mais então simplesmente utilizando o it como sendo um substituto para movie, mas sim, estamos na realidade tendo o it sendo utilizado para indicarmos que a ação de sim está sendo feita ou foi feita em direção ao movie e o movie recebeu a ação de ser assistido por você várias outras vezes no passado. E aí, neste contexto, it é um pronome objeto. Então, ele tem o mesmo spelling, a mesma escrita, só que um sentido diferente e utilizado, portanto, em um contexto à parte. Pronomes objetos são sempre quem recebe a ação na frase, portanto. Então, se você tem essa sentença, he and I went, ou melhor, voltando para a sentença original, que está inclusive cortada, he and me went to the movies. Aqui, então, he and me é simplesmente os sujeitos da sentença, não são nada de objetos. Agora, se você tem aqui o he and I, está agora correto porque, por não serem objetos, você não utiliza o me. Então fica he and I went to the movies. Ele e eu fomos ao cinema. Agora, nessa outra sentença, que aí é um contexto de objeto, vejamos. Mrs. Keith called her and I. Ou seja, a senhora Keith ligou para ela e para mim. Perceba que agora a ação de ligar foi recebida por você e foi recebida por ela. Neste contexto agora, você e a pessoa que receberam a ligação são os objetos, porque vocês recebem a ação. E aí, neste contexto, por receberem a ação, você tem que utilizar os formatos de objeto. E aí fica Miss Keith called her and me. Então aqui definitivamente temos o me sendo utilizado. Agora, é óbvio que com muita frequência, até mesmo nativos utilizam o me em momentos onde que eles têm que usar o I. E utilizam o I em momentos que têm que utilizar o me. Em especial, utilizam o me quando tem que usar o I, utilizando o me como um pronome sujeito, sendo que na realidade ele somente pode ser utilizado como um pronome objeto, ou seja, você somente pode utilizar o me quando você está falando que alguma ação está sendo feita em direção a você e você está recebendo essa ação. Por exemplo, kiss me beije, hug me abrace, talk to me, converse comigo. Todos esses são contextos onde você tem o me, porque você tem todas essas ações sendo feitas em sua direção e você as recebe. Agora, se você quer falar eu e ela saímos juntos, você falaria she and I went out together. Não é? Não, então, temos na realidade nenhuma espécie de ação sendo feita em direção a nós, a eu e ela, e portanto temos que utilizar os pronomes sujeitos. Tudo bem? E no caso, na primeira pessoa, I, sempre. Continuando então aqui. Devemos substituir o objeto por um pronome de objeto para assim evitar a repetição desnecessária, como é no caso de todo pronome. Pronomes existem, como dito no começo da nossa aula, para somente um motivo, para evitarmos repetição de palavras. Então aqui temos um exemplo perfeito. Você originalmente tem aqui na sentença I can't stop thinking about Amy. E depois a sentença continua I can't stop imagining my future with Amy. Ou seja, eu não consigo parar de pensar na Amy, eu não consigo parar de imaginar o meu futuro com a Amy. Já que você sabe que Amy é a pessoa que você está se referindo, você já indicou isso e a pessoa que está escutando você falando já sabe que você está falando da Amy. Quando você se referir a uma outra ação feita em direção a Amy, ou envolvendo a Amy, mas sendo feita por você a ela, você não utiliza Amy novamente. Você utiliza o objeto, pois aqui a ação está sendo feita em direção a Amy recebe esta ação de alguém externo. E aí a forma apropriada seria I can't stop thinking about Amy, I can't stop imagining my future with her. Então, você substitui Amy por her para evitar, assim, repetição desnecessária, tudo bem? Então, aqui está a nossa explicação.